o nome do Senhor. Aleluia. Deus, Ele está no controle de tudo. Verdade. Aleluia. Ele está mandando dizer para você, eu não sei, aleluia. Mas Ele está mandando dizer que Ele está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele tem todo o poder. Aleluia. Vamos ficar de pé para estarmos orando pela palavra. Aleluia. Glória a Deus. Estaremos passando a palavra para o pastor Gelson nessa manhã. Está ministrando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai, está teu filho, Senhor amado, onde estará ministrando a tua palavra. Que o Senhor possa usar o teu servo nessa manhã como canal, meu Pai amado, para falar o coração da tua igreja e o teu povo. Meu Pai, pois o Senhor é sabedor e conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabe, meu Pai amado, aleluia, o que o teu povo precisa ouvir da tua parte nessa manhã. E usa teu filho, meu Pai amado, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Salve o povo de Deus, na paz do Senhor. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Aleluia, Jesus. Deus eterno, aleluia. Temos que saber o nosso tempo. Aleluia, Deus. Não sabe quanto tempo ainda nos resta. Aleluia, Deus. Essa que é a realidade da nossa vida. Lucas, capítulo 16. Glórias a Deus. Aleluia. Deus eterno, aleluia. Não me perdoe. Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, do versículo 18 ao 28. Lucas, capítulo 11, do versículo 18 ao 28. Não já acharam? Nós estamos em guerra, guerra espiritual. E eu vou estar falando muito sobre isso. Glórias a Deus. Vamos na leitura da palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler o segundo. É só para decorar, os irmãos decorar, os irmãos perceber que não é nada do pregador, mas está escrito na Bíblia. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizei que eu expulso os demônios por Beelzebul, irmão. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem eu expulso o nosso espírito? Eles, pois, serão os nossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando o parente guarda na sua casa, tem segurança, fechado e quando tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta a espada. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando lá, realiza e adornada. Então vai e leva consigo dos 7 espíritos pior do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher ainda mudando, levantando a voz, e disse: bem-aventurado o ventre que trouxe os peitos em que mamaste. Versículo 28, todo mundo junto.
Mas ele disse: Antes bem-aventurado que ouve a palavra de Deus e a guarda. Vamos repetir de novo? Mas ele disse: Antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não pode se sentar? Eu estou se menino. Que alegria o senhor aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Produção também pode sentar. Não tinha nenhum propósito para fazer live hoje. Mas ela quis fazer a live. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Irmãos, preste muita atenção no que eu estarei falando aqui hoje. Essa semana mesmo eu tive uma guerra espiritual muito forte. E muito forte mesmo. O capiroto tentou até fazer gracinha, mas veio por um caminho. E a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. E vai ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de nós. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar a revelação para os irmãos. Pregação hoje vai ser mensagem revelada. Não vim programado para pregar, vim programado para adorar. E a irmã me pegou de surpresa de dizer: hoje o irmão vai pregar nesta manhã de consagração. Me pegou de surpresa. Glórias a Deus. Então vamos falar sobre batalha espiritual, porque eu tenho visto muitas coisas, eu tenho me entristecido. Pessoas missionárias Cristina, pessoas missionárias Vera, missionária Sandra, obreiros e obreiras que estão aqui, que caminhavam junto com a gente, se afastaram da casa do Senhor e hoje estão na feitiçaria. E às vezes se esbarram com um e com o outro, eu fico triste, irmão. E é essa passagem que nós estaremos lendo aqui hoje. Aleluia. Agora que nós lemos junto, eu li uma parte, os irmãos leram a outra. Agora eu vou ler tudo de novo, a decorar mesmo, e vou entrar na mensagem revelada em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu vou ler novamente e vou entrar na revelação. Glórias a Deus. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, isso está na Bíblia, irmão. Livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 18 ao 28. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois se eu expulso os demônios por Beelzebul, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegada a vós o reino. Quando o valente guarda armada sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo-lhe outro mais valente do que ele, vencendo, tire a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo, essa aqui que é forte, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde eu saí. E chegando acha varrida e adornada, e então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e o peito em que mamaste. Mas ele disse: antes de mais bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Por Aleluia. isso, meus irmãos, minhas irmãs, Glória a Deus. e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento pelas redes sociais e mídias sociais, que está sendo transmitido aqui em alguns telefones. Quem quiser abrir mais telefone para transmitir, pode transmitir aí. Eu não tenho medo de gravação e nem ser transmitido ao vivo, não. Primeiro que eu não devo nada. Minha vida é um livro aberto. E se eu partir ou morrer no arrebatamento for agora, eu só vou deixar conta com o anticristo pagar para mim. Glórias a Deus. E você tem que pensar a mesma coisa. Você não tem que ficar preocupado porque você está cheio de conta para pagar. É assim, o ser humano é assim, é muita conta para pagar. Se preocupa não, mas se não der para a gente pagar, a gente vai embora para a eternidade e o anticristo, junto com a besta, vai ficar com as contas aí. Glórias a Deus. Porque eu descobri uma coisa, irmão, lendo a Bíblia, por isso que temos que ler
que é a Bíblia. Eu descobri uma coisa lendo a Bíblia, que quando nós saímos da terra, o anticristo vai trazer a solução, vai trazer moradia, vai trazer dinheiro, vai trazer comida, vai solucionar o problema do mundo. Mas eu vou desmascarar aqui agora o anticristo, Satanás e a besta. Quem vai deixar a solução? Somos nós. Vamos embora, então vamos deixar a solução para quem ficar aí. Por quê? A irmã Vera vai deixar a casa, a missionária Cristiane vai deixar a sua conta bancária, o Noé vai deixar os seus bens, e o povo que está aqui vai deixar tudo para trás, não levaremos nada. Então não é o anticristo que resolve, é a igreja que deixa a solução, porque nós vamos para um lugar melhor, morar lá nas mansões celestiais, no reino de Deus, que é bem melhor do que está aqui nessa terra. Aleluia. Entendeu aí? Então não se preocupe. Glória a Deus. Mas vamos ao entendimento. Quando Jesus ele traz essa palavra, ele começa a mostrar para os seus servos, para as suas servas, daquele período, daquele tempo e daquela época, que serve para os nossos dias atuais, que não podemos estar divididos. O próprio Jesus ele disse assim, o primeiro versículo 18, e se também Satanás está dividido, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por coisa injusta. Aí versículo 19, mas se eu expulso os demônios glória a Deus, mas se eu expulso os demônios por coisa boa, por que expulso os vossos filhos? Eles também, porém, serão os vossos juízes. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui que o inimigo de nossa alma, que é Satanás e os demônios, não está dividido. Está cumprindo o verbo dele. Qual é o verbo do diabo, irmão? O diabo tem um verbo, está escrito, está revelado na Bíblia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do inimigo de nossas almas. Para isso, para que nós não venhamos a ser vítima, para que nós não venhamos a ser presa, para que nós não venhamos a ser mais um na mão do diabo para destruição, o que nós temos que ter? Jesus e o seu sangue. Porque o que a Bíblia nos garante é o poder que vem do céu. Porque o sangue de Jesus Cristo nos liberta, nos purifica de todo pecado e nos garante o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso temos que estar atentos Aleluia. a tudo o que a Bíblia diz. Porque o ataque do inimigo é mais real do que se possa imaginar. Aleluia. Quer ver uma coisa? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, glórias a Deus, irmão, o diabo não existe, o inferno não existe. Eu cheguei para ele e falei assim, vai lá no centro, lá dentro e grita, o diabo não existe, o inferno não existe. Para você ver como é que você não vai tomar uma coça lá dentro e vai ter que sair correndo. Porque quando os filhos de Seva, escrito na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, foram expulsar o demônio de qualquer maneira. O demônio falou assim, eu conheço a Paulo e sei quem é Jesus, e vós quem sois? Sabe o que quer dizer? Aqueles homens foram de qualquer maneira, sem autoridade de Deus. O demônio se envergonhou e eles tiveram que fugir. O mundo espiritual está aberto, irmão, e essas coisas acontecem. É o que eu estou falando, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitos têm se afastado da presença de Deus, muitos têm se afastado da casa do Senhor, e o inimigo tem abraçado, o inimigo de nossas almas tem pego essas pessoas e levado para a feitiçaria, levado para a idolatria, e levado para lugares, para caminho que parece ser direito, e a Bíblia diz que o final é o caminho da morte. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Por isso, irmãos, não podemos estar divididos, de jeito nenhum. Não podemos estar divididos. Ou compreendemos a palavra de Deus na sua totalidade, ou então nós nunca vamos compreender o que é verdadeiramente servir a Deus. Aleluia. É isso, irmão. É Glória a seguir Deus. a palavra de Deus como ela é. Se alguém chegar para você e tentar mudar alguma coisa que está escrito, não aceite. Porque senão isso acarretaria maldição. Isso lhe traria perca da salvação. E isso lhe colocaria distante de Deus. E isso abriria uma brecha no mundo espiritual e que o inimigo há de vos vencer. Oh, Deus
Uma pessoa chegou para mim, glórias a Deus, e falou assim: olha como é que eu estou diferente, eu estou isso. E eu cheguei para essa pessoa, vou ter o maior cuidado de não falar aqui, não, porque está nas lives ao vivo, então a gente tem que saber o que vai falar, né? Para não expor ninguém, glórias a Deus. Eu falei: que isso, que comportamento é esse? Pode jogar na live aí, não se preocupa não, não irei jogar na live, pode ficar tranquilo, glórias a Deus. Ao vivo eu sei como é que se comporta, fora do ao vivo tem coisa aqui que só vai dar para me falar um curso de doutrina da escola dominical. E quando eu vejo que estou ao vivo, eu tenho os meus cuidados no falar, glórias a Deus. Pode ficar tranquilo. Aí a pessoa chegou para mim e falou: agora eu estou tranquilo, meu pastor liberou, agora eu posso ficar mais à vontade. E eu falei: e o pastor Jesus lhe liberou? E você viu o que está na Escritura, se está te autorizando a isso aí? Tempos depois, com a liberação. Irmão, uma coisa que eu não gosto é do liberalismo, glórias a Deus. Não sou fanático, não vou levar a palavra com rigorosidade em cima de ninguém, mas também só vou aceitar aquilo que está escrito. Aí a pessoa ficou: pastor liberou, pastor, agora eu estou tranquilo, estou mais à vontade, estou assim, estou assado. Tempos depois, o que aconteceu com a pessoa? A pessoa desviou. Era para estar mais crente do que eu. Era para estar mais crente do que você, irmão. Já que ele liberou e estava achando aperto naquilo que estava escrito, era para me dar mais à vontade. Desviou-se. E o que aconteceu? O inimigo começou a perturbar. Eu já vou chegar lá, está dentro da revelação. Tempos depois, o que aconteceu? A maldição lhe sobreveio. Começou a vir os problemas, começou a vir a doença, começou a vir um ataque satânico. E agora está numa situação que só Deus sabe. De repente, glórias a Deus, Deus pode até mudar o quadro da situação, mas para isso, é o que diz a Bíblia: se chegará a Deus e ele se chegará a vós. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Contou o testemunho dela aqui, eu tremi. Aleluia. Deu temor dentro de mim. Quando ela contou o que foi que Deus fez, isso está na palavra do Senhor no livro de Isaías, que aqueles que não temem ao Senhor, o Senhor o cortará na espada. Isso acontece, irmão. Aleluia. Graças a Deus. Mas vamos continuando na revelação, que tem umas coisas para falar ainda hoje. Hoje eu vou entregar tudinho, até o último centavo. Glórias a Deus. Versículo 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas, meu Deus do céu. Glórias a Deus. Versículo 20 quer dizer: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. E detalhe, irmão, não é o dedo grandão não, é o dedo mindinho mesmo. Jesus fez assim, ó, tum, na cabeça do capiroto. O capiroto voou longe. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Glórias a Deus. Quer ver uma coisa? Glórias a Jesus. Jesus falou que via Satanás como um raio cair do céu. Quando a obra de Deus começou a se concretizar, quando a obra de Deus começou a ter uma estrutura, a ter uma firmeza, e Jesus revelando qual foi o seu real propósito em vir ao mundo, aí os discípulos: Senhor, tenha dó de ti, não precisa ir para a crucificação, não precisa disso. Aí Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece o mistério do reino de Deus, você conhece o mistério dos homens. Aí Jesus conta uma história: eis que eu via Satanás como um raio cair do céu. E ele caiu aonde? Direto no inferno. Aí Jesus começa a revelar para um dos seus discípulos, dizendo assim: olha, eis que o vosso adversário pediu para você andar, mas eu roguei ao Pai por ti, para que isso não aconteça. Aleluia. Glória a Deus. Nossas almas pede para se andar com a minha vida, com a tua vida, e Jesus pede por nós. O Espírito Santo intercede por nós e não permite, por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós temos as nossas adversidades, a única coisa que Deus pede para a sua vida e para a minha vida é perseverar até o fim. Na fraqueza, Ele vai fazer uma fortaleza, na dificuldade, Ele vai solucionar o problema e vai assim adiante para podermos dar vitória. Mas o que Ele quer é confiança, perseverança, não desistir. Mas aqui está
se eu escuto pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino dos céus. Glórias a Deus. Essa semana eu fui fazer uma oração, glórias a Deus, eu ando até com o meu olhinho, cadê? Está aqui no meu bolso. Eu ando com esse olhinho assim para tudo quanto é lugar. Glórias a Deus. Aonde eu tiver, esse olhinho está comigo. Glórias a Jesus. Aí eu fui orar uma pessoa. Glórias a Deus. A pessoa não pede nada, eu mesmo me ofereço. Posso orar por você? Posso te abençoar? Aí a pessoa até estranha, assim, não está acostumado com isso. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim: você é louco, né? Assim, o jeito de trabalhar não é assim. Aí eu falei: toma conta da sua vida e deixa que Deus toma conta da minha. Eu trabalho assim. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Orei pela pessoa. Glórias a Jesus. A pessoa ficou arrepiada e daqui a pouco a pessoa testemunhou e falou assim: nossa, eu estou leve. Eu não sei o que foi que você fez. Eu estou leve, sentindo uma paz. Eu falei: Jesus está trabalhando na sua vida. Aí a pessoa perguntou: eu ainda vou na sua igreja, como é que eu faço para estar lá? Eu falei: minha igreja fica bem distante, mas o dia que você sentir, a gente vê direitinho, eu te levo lá. Aí o que aconteceu, irmão? Eu saí, deitei. Aí você tem que ficar ligado. Quando você ora por alguém, até no momento espiritual que o inimigo sai, pode ter certeza, o inimigo vai aprontar. Você tem que descansar assim, ó. Um olho fechado e o outro olhando. Só que quando eu deitei para descansar, eu senti como passou uma pessoa perto de mim. Quando passou, eu abri o olho e falei: não tem ninguém aqui. Aí o Espírito Santo logo me fez eu entender: o teu adversário está aqui. Quando eu virei para o lado, ele estava em pé do meu lado, me olhando. Isso essa semana, irmão. Falei: tu está aqui, né? Eu sei porque tu está aqui. Você não gostou da oração que eu fiz, né? Expulsei você da vida daquele homem. Em nome de Jesus, vai embora. Aí ficou olhando, pegou e foi embora. Isso é mundo espiritual, irmão. Isso que está na Bíblia acontece. Glórias a Deus. Versículo 21. Glórias a Deus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo-lhe outro mais valente do que ele, vencendo-lhe, tira toda a armadura em que confiava e reparte o seu despojo. Jesus está falando de um valente e de um outro mais valente do que ele. O diabo pode ser até valente, mas Jesus é mais valente do que o diabo, porque maior é conosco do que o que está no mundo. É isso que Jesus está dizendo, irmão. Aleluia, Jesus. Essa é a confiança que temos que ter. Esse negócio que na sexta-feira 13, eu fiquei comendo de um gato preto. Superstições, comendo disso, aquilo, outro. Não pode ter isso no nosso meio, irmão. Não vou te Aleluia. falar, não, porque senão aquele feiticeiro vai levar a foto para o despacho e vai desandar. Não, de jeito nenhum. Tira a foto mesmo. Deixa ele fazer o trabalho que não vai pegar nada, porque você já é selado pelo homem lá de cima. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma feiticeira chegou e falou assim: vou contando as experiências e a revelação. Glórias a Deus. Infelizmente, eu não posso fazer nada contra você. Eu falei: por que, senhora? Não fiz nada contra a senhora. Por que a senhora quer fazer uma coisa contra mim? É porque o meu espírito não bateu com o seu. Com certeza, porque a senhora segue, não vai bater com o meu irmão, não são unidos. Ele segue o dele e o meu segue o seu caminho. Mas por causa de que a senhora está falando isso? Porque eu fui fazer um trabalho de bruxaria e feitiçaria contra você. E os meus guias falaram: esse não, porque esse já está selado pelo homem lá de cima. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para a sua vida, irmão. Glória a Deus. Você acha que é só eu? Você acha que é só o ministério que está aqui? Todos vocês estão selados pelo homem lá de cima. E uma vez selado, está escrito: quando o Senhor sela, quando o Senhor unge, já está guardado. Nenhum mal vos sucederá e nem praga nenhuma chegará à vossa tenda. Aleluia, Jesus. Essa a confiança em que eu tenho. Glórias a Deus. Como recentemente, não sei como, eu não arrumo problema com ninguém, mas só de você ser cristão, o seu nome já é um problema. Só de você ser cristão. Aleluia. Quer ver uma coisa? 1 Pedro capítulo 8, versículo 7 ou 7, versículo
Se ele fala que nós, como cristãos, devemos vigiar e orar, que o inimigo de nossas almas está ao derredor, mas irmão, não é perigoso não estar ao derredor? Claro que não, deixa ele ficar ao derredor. É só não dar brecha. Porque aonde tem um crente, tem um diabo atrás. Pode ter certeza. Aonde tem um crente, tem um demônio atrás. Ele fica assim, ó. Dá uma brecha. Nada. Demônios. Manda uma mulher para desviar ele. Não tem jeito, patrão. Manda o vício. Não tem como. Está guardado pelo olho lá de demônio. Fica assim, irmão. Está escrito na Bíblia. O bicho fica assim, ó. Fica aí, achando uma brecha. Se esconde, senão eu vou esbarrar lá. Se esconde. Não tem como. Está resplandecendo. É assim que o bicho fica. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Isso aqui eu não posso falar que não vai me comprometer, não. A feiticeira já até se aposentou, não está nem mais na empresa. Glórias a Deus. Senão depois ele me pega lá no serviço, irmão. Eu passava fazendo meu trabalho, a mulher ficava assim, ó. Eu ia, era o olho dela e atrás. Eu voltava o olho dela. Por que essa mulher tanto olha? Continua fazendo. Eu me perguntava nada. Aí um certo dia eu passei lá. Posso fazer uma pergunta? Mas depende da pergunta. Se der para me responder, eu vou responder. Quem é que está andando contigo? Até a ficha cair, irmão, eu olhei. Não, estou cumprindo meu trabalho. Não, tem alguém contigo. E não é dos Aleluia, Jesus. Não é dos meus guias, é lá o Filipe. Glória a Deus. Deus abriu o olho espiritual da mulher. Ela está vendo quem está do meu lado. Ah, senhora, desculpa, esqueci de te apresentar. Tudo bom, Anjo? Te apresentar para ela? Já que ela está vendo, vou apresentar. Me perdoa, desculpa, nem te apresentei. Aqui é a senhora fulana de tal, que trabalha aqui. Aí eu falei, irmão. E ele ainda fala com ele. Te apresenta para ela, mulher. Ela, não, calma aí, irmão. Só estou te perguntando quem é. Salmo 34, versículo 7. Aí. Quem está aqui, eu estou te dando. Salmo 34, versículo 7. O que é isso, irmão? Nunca ouvi falar em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Aleluia. Isso você vai para 1 Pedro. Isso é tudo espiritual, irmão. Temos que se espiritualizar. Deixa eu ver direitinho para ver se eu não estou errando aqui a frase. Se é 1 Pedro ou 2 Pedro. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Assim, de boca aberta. Aí falou, ô meu irmão, porque eu perguntei ao meu guia, e o meu guia falou assim para mim, ó, mexe com ele não, deixa quieto. Ele está selado pelo homem lá de cima. Vai arrumar um problema. Isso aí já era outro, irmão. Você vai arrumar um problema. Deixa ele quietinho aí. Se ele passar, fazer o trabalho dele, não mexe com ele não. Aleluia, glória a Deus. Depois que a idade chega, para decorar algumas coisas, não tudo. A passagem, 1 Pedro, e o próprio espírito maligno, que não é guia nem, mas espírito maligno, falou com ela. Falou, não, os espíritos falam, irmão. Falou, não mexe com ele não. Você vai arrumar um problema aqui pro reino das trevas. A gente não está afim de problema. Ó, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo não é amigo de ninguém, nem do feiticeiro. Que quando a bomba estoura, até o capeta mete o pé, vai embora para o inferno e deixa o feiticeiro sozinho. Ó, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Agora vamos raciocinar, irmão. Guarda essa palavra comigo. Redor e derredor. Repete comigo, vai. Redor e derredor. Repete aqui você. Redor e derredor. Redor e derredor. Redor e derredor. Agora é minha vez. Redor e derredor. Então a profecia não está mentindo. Por que, irmão? Redor e derredor. Redor. Estou aqui. Estou redor.
Aleluia, É Jesus. assim, se a gente falhar, errar ou pecar, o anjo vai olhar e vai esperar você se arrepender. E o capeta está doidinho para passar, Aleluia, Jesus. mas não consegue passar. Glória a Mas Deus. se você continuar insistindo no erro e se afastar da presença de Deus, o que vai acontecer? Anjo, vai embora não, estou em pecado, não vai embora não, anjo. Anjo, por quê? Vou ficar aqui nada? Ó, sobe, vai embora. Aí vem aqui o capeta e dá um abraço na pessoa. É o que está acontecendo, irmão. Estou te explicando a Bíblia como a Bíblia é, irmão. Não estou aumentando nem diminuindo. Deus vive, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não vou ver o Maia Abraão hoje, ainda hoje. A Rafaela falou que não quer ficar viúva. Entendo, compreendo ela. Eu queria até ajudar ela, mas ela não quis. Eu falei quando eu passei mal em casa, porque a idade da gente, irmão, tem limite. Estava passando mal, eu falei, Rafaela, acho que eu vou morrer. Ai, não posso ficar sozinha, como é que eu vou ficar? Eu vou te ajudar. Vou fazer uma oração, tu vai na minha frente, já me espera lá que eu já estou chegando. Eu não quis não. Que não, desceu para tomar café, que nem mais ouvi. Aí eu melhorei, não era a hora, porque só vai quando chega a hora. Aí agora o versículo 22, quer dizer, versículo 22, tá? 22 ali, tá? Versículo 23. Aqui é que é o segredo da nossa vitória. Eu vou terminar, tá, irmão? Vou terminar uma hora certinho, não vou nem passar, porque senão, na razão, a Cristiane vai me colocar no banco. Eu vou ficar 3 meses no banco, glória a Deus. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Agora aqui, ó. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não achando, diz. Olha como é que o diabo é abusado, irmão. Olha como é que o diabo é abusado. Tornarei para a minha casa de onde saí. Aí quando chega, olha só, versículo 25. E chegando acha varrida e adornada. E então, o miserável não vive sozinho. Primeiro está sozinho na vida da pessoa. Ainda traz mais 7 convidados. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aleluia. E a gente Glória a Deus. Acerca do desviado. Deus é Deus. Tem gente, irmão, que pensa. Glórias a Deus. Tem gente que pensa que desviar é fácil. Se fosse desviar, fosse fácil, irmão, não existiria pessoas envolvidas com droga, com bebida, na feitiçaria, na idolatria, fazendo coisas horríveis lá fora. Porque é o que a Bíblia diz, o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. E olha o que o espírito maligno fez. Vou voltar, mas não vou voltar sozinho. Vou me vingar daquela pessoa. Isso é um espírito de vingança, irmão. O próprio espírito maligno já vai pensando em vingança. Vou levar mais 7 pior do que eu. É o que está escrito, irmão. E é o que nós estamos vendo acontecendo hoje na atualidade. Glórias a Deus. Estamos vendo muito isso acontecer. A pessoa sai da casa e diz, o diabo não é bobo não, gente. O diabo não é bobo não se iluda. Ah, o irmão saiu, a irmã saiu, está lá fora, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de compromisso, olha lá. Está muito bem, está normal, pai. Tu acha que o diabo vai atacar de início? O bicho vai dar tempo ao tempo. Vai deixar a pessoa se adaptar, se acostumar, ficar segundo o curso do mundo, não vai deixar a pessoa perceber em nada. Depois de um tempo, o inimigo vai devagarzinho moldando a pessoa. Poupa a pessoa para feitiçaria, idolatria, seita, mundo, e dali vai afastando a pessoa das coisas espirituais e agarrando a pessoa de uma só vez. Eu tenho andado por aí, irmão, quantas pessoas que se afastaram da presença de Deus. Quantas pessoas que acharam fácil lá para fora e hoje estão presos e amarrados pelo inimigo. Pessoas até que conversam comigo e falam, irmão, não tenho mais força, não consigo ir, estou amarrado aqui. Eu falo, não, se esforça, caminha. Algumas pessoas eu até oro, irmão. O Espírito Santo toca no meu coração para orar. Eu vou orar por você aqui agora, mas também você se esforça. Ora pela pessoa, mas aí é o querer da pessoa. Porque a Bíblia diz o quê? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos continuando, para concluir, versículo 27 e 28. E aconteceu que ele, dizendo essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe, e o peito em que mamaste. Mas ele disse,
antes, mas bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Desde quando eu me converti, irmãos, eu me converti em 1996. Nesse período, você tinha que querer ser crente mesmo, porque não era fácil ser crente. Quando a gente sonha em pisar dentro da igreja, Deus já estava revelando através dos seus profetas. Eu me lembro, irmão, disso, que é da minha época, eu me lembro disso. Tinha irmãos que às vezes andavam comigo, eu não vou lá naquela irmã não, eu não vou lá naquele irmão não, porque lá revela tudo. Se eu for lá, vai revelar o que eu estou aprontando. Eu ouvi muito disso. E eu ia. Esses trabalhos assim de revelação, eu ia. Porque não é vergonha ser revelado porque a pessoa está praticando pecaminosamente, não. Deus está revelando para a pessoa se arrepender para ir para o céu. Glória a Deus. Também não é vergonha cair manifestado, não, irmão. Tem pessoa que diz, eu acabei manifestando, você não vê. Não é vergonha, não. Vergonha é carregar o diabo para cima e para baixo e não saber como arrancar ele da vida. Eu me lembro que tinha uns amigos meus da época, terno e gravata, tudo bonitinho, Bíblia debaixo do braço, a gente ia com um montão de evento. Aí tinha uns eventos desses irmãos que eram usados poderosamente na mão de Deus, que oravam, os bichos manifestavam. Irmão, eu fiquei assustado. Os meus amigos que conheciam a Bíblia, andando comigo. Aí eu comecei a andar mais sozinho, mas melhor você andar sozinho do que mal acompanhado. A gente está lá esperando, o pastor está pregando, nós vamos orar agora para a libertação. Todo mundo tem gravado assim que nem eu. Vamos orar. Daqui a pouquinho eu estou vendo, um cai para lá, outro cai para cá, outro cai para cá. Eu falei, isso deve ser o poder de Deus. Isso tudo amarrado pelo diabo, irmão. Tudo manifestado de terno e gravata. Eu falei, que mistério é esse? Que mistério é esse? Eu falei, pô, esse pastor é bom. Esse pastor é bom, pastor. Aqui, ó, o que o senhor fez com meus amigos? Eu estava novo na época, novo convertido. Ora por mim também, pastor. Eu falava assim. Eu ia atrás, irmão. Porque isso aqui, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se você quiser a libertação, Jesus vai libertar. Agora, se você não quiser, ele não vai fazer a obra. Porque a Bíblia diz, esforce-te e tem de bom ânimo, eu te ajudarei. Aí eu, pastor, olha aqui, pastor, esse azeite aí está na sua mão, taca a lata toda na minha cabeça, eu não quero isso aqui não. Eu falava, irmão, não tinha vergonha não. Aí o pastor olhava, você tem vergonha de cair não? E esse pensamento já estava na minha mente. Não, pastor, vergonha ficar carregando isso aqui, ó. Meus amigos estão carregando isso, eu nem sabia. Por isso que quando eles ouviam a pregação, eles ficavam murmurando. Quando eles ouviam a verdade, eles ficavam reclamando do pregador. Agora eu entendi. Olha aqui por mim, pastor, colocava a mão, orava e falava, você não tem nada, você está limpo. Você não tem nada, você está limpo. Aleluia, glória a Deus. Eu orava com os meus amigos que na época não tinha tecnologia que tem agora, de filmar, gravar, senão eu mostrar para eles. Glórias a Deus, tem gente que tem medo por causa disso, irmão. Cair aí, ela filmou, que vergonha, não, irmão. Não é vergonha. Vergonha é ficar carregando um capiroto para cima e para baixo. Glórias a Deus. Aleluia, aí Jesus. o que acontecia? Não acontecia nada, meus amigos acordavam do som das trevas, né? Porque quando a gente está manifestado, está no som das trevas, né? Está gritando que só vendo. O que aconteceu? O que houve? Você não se lembra não? Eu falei, não, a gente estava ali, o pastor estava falando, de repente sumiu a nossa mente. E a gente não lembra de mais nada. Eu falei, vocês estavam carregados de demônio. Vou andar com vocês não. Agora eu já sei por causa de que vocês ficam murmurando direto da verdade. É por causa disso. E muito desses, irmão, que eu andava com eles, uns estão firmes até hoje porque começaram a entender que tinha que respeitar a palavra de Deus. Outros desviaram, foram para o mundo, morreram, e se não se arrependeram na hora da morte, uma hora dessa está queimando no inferno. Aleluia, Eu me lembro Jesus. de um jovem que eu tinha uma banda de música junto com ele. Aleluia, Jesus. O Leonardo, que era baterista. Esse jovem estava traçando as meninas todas da igreja. Por isso que as meninas têm que se informar quem é quem, irmão. A pessoa chegou lá para namorar sua filha, para namorar um parente teu, você tem que se informar. Aí a gente não sabia que ele estava fazendo isso, o vocalista. Foi a primeira vez que Deus me usou por profecia. Eu nunca tinha sido usado por profecia. Glória a Deus. Aí quando na reunião, que ele estava se preparando para ir para um evento, aí ele falou, tem mais uma hoje que eu vou sair com ela. Ele já tinha engravidado 3, eu nem sabia. Que às vezes você está inocente na situação, mas também quando eu descubro,
Pode estar andando do meu lado. Se eu descobrir, aí eu vou descascar a pessoa. Glória a Deus. Eu falei, você é maluco, rapaz? Nós somos uma banda evangélica de música. Deus não está levantando a gente para fazer isso, não. Deus está levantando a gente para restaurar a vida. Não começa não, hein? Não começa a querer me dar lição de moral espiritual, não. Aí eu conversei com o pessoal, vou sair fora. Eu não vou ficar nessa com você, não. Você está errado, isso é pecado. Isso é pecado aos olhos de Deus. Eu não vou fazer isso, não. Eu nem vou concordar com isso, não. Isso está erradíssimo. Quando eu comecei a falar isso está erradíssimo, o Espírito de Deus me possuiu. Eu não sabia o que era profecia. O Espírito de Deus me possuiu e falou assim diz o Senhor, ai de ti. Assim, eu tentou segurar minha boca, nada que eu fiquei segurando. Ai de ti, de tentar tocar naquela, porque aquela é minha ungida. Se tu continuar com isso, eu vou te sepultar. Deus é eterno. Aí ele falou assim, quem falou para ele? Que a menina que eu vou sair é de frente de obra do circo de oração. Sim, né? A menina é de frente de obra. Estava iludida com ele. Aí ele olhou assim para mim e falou, ó, não quero mais ele como guitarrista conosco. Arruma outro para andar conosco. Eu falei, nem eu quero andar com vocês. Tá maluco? Isso aí não é coisa que se faça não. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Ele foi pegar um ônibus aqui perto. E quando ele chegasse do trabalho dele, que era um trabalho falsificado, que ele veio de biscate, ele ia voltar para acabar com a vida da menina. O ônibus perdeu o controle na pista, só pegou ele. Cheio de gente no ponto, só pegou ele. E ele, ó, foi embora e a banda se desfez. E eu continuei um bom tempo andando com um varão aí, não vou citar o nome dele porque ele está aqui. Mas é um varão que é direitinho baterista, glória a Deus. Até o período em que o Senhor falou comigo e falou, ó, não quero mais você na música, eu quero você na minha palavra. Busca, ora e persevera até o fim. Aí foi quando eu me entreguei ao ministério da palavra. E continuei no ministério Aleluia, da palavra. glória a Deus. Procurando se apartar da aparência do mal. Glória a Deus. Se apartar daqueles Aleluia. que não têm compromisso com Deus, mas ficavam usando as coisas santas para querer enganar os outros. E o Espírito de Deus começou a me usar em tudo quanto é lugar. Estou até o dia de hoje, desde 1996. Glória a Deus. 2025. Graças a Deus. Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Procurando obedecer a palavra de Deus. Procurando obedecer o que está escrito, conforme diz aqui. Mas ele disse, antes mais bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. Irmãos. Aleluia, Jesus. Quer um recado de Deus agora? Eu vou te dar. Procure andar com pessoas, pode ser homem, pode ser mulher, que verdadeiramente está temendo a Deus. Procure se afastar de pessoas que estão tentando te tirar da espiritualidade. Aleluia, Senão a Jesus. sua vida vai Glória a Deus. ações. Se tentarmos alterar qualquer palavra daquilo que está escrito, o inimigo de nossas almas vai encontrar brecha. Deus é É o eterno. que diz aqui. Aleluia, Jesus. Ele volta, irmão. E a Bíblia diz que ele não volta sozinho, ele traz mais 7 com ele. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Quem me conhece aqui como filho do Cícero, do Barracão Verde? Quem me conhece aqui? Filho do Cícero do Barracão Verde. Nesse período, Deus me chamou. Nesse período, meu pai mandou escolher ou os bens e o comércio ou rua. Porque o pastor da igreja fez uma lavagem cerebral na tua cabeça. Mas não foi, irmão. O Espírito Santo de Deus me envolveu de uma tal maneira que eu cheguei para o meu pai e falei assim, não vou tocar em mais nada que pertence ao diabo. Aí o meu pai doidou. Você é louco, você é maluco. Pode deixar, não se preocupa não. Isso aqui não tem nada a ver falar isso não. Eu sei o que eu posso falar nas lives e o que eu não posso. Você tem que escolher. E o que eu escolhi? Jesus. Quando eu escolhi Jesus, ele falou, some daqui agora. Ele botou para fora de casa. E eu não voltei atrás não, irmão. Fiquei até os dias de hoje. Nesse período, o diabo apareceu para mim. Quando eu falei que não ia mais tocar nas coisas que pertenciam ao diabo, o diabo materializou, irmão. Não apareceu, não veio no corpo de ninguém me dar recado, não. Ele veio pessoalmente
pessoalmente, eu vi, do jeito que eu estou vendo os irmãos aqui, eu vi ele pessoalmente. E o diabo falou assim: você veio para destruir a minha obra. E eu perguntei: qual é a tua obra, Satanás? E o Satanás detalhou. Não vou detalhar aqui não, porque senão vai tomar muito tempo. Não vou detalhar. Glórias a Deus. Mas me acompanha pelas redes sociais e mídias sociais, que eu estou sempre testemunhando lá. E lá, como tem muito mais tempo, então dá para falar muito mais coisa. Dá para descascar o diabo por completo, quebrar o chifre dele dos dois lados e mandar ele para o quinto dos infernos. Glórias a Deus. Que ele vem com chifre e volta para o inferno sem chifre nenhum. Glórias a Deus. Porque Deus te usou com autoridade e poder para isso. Glórias a Deus. Aí o inimigo começou a detalhar o que é a obra dele. Então eu sei o que é a obra do diabo. Por isso que muitas das vezes eu repreendo na hora. Está repreendido em nome de Jesus. Isso aí não é para mim. Não quero isso. Não, mas isso aí... você é fanático. Você é maluco. Você é doido. Tem alguns irmãos que estão até se adaptando mais com isso. Eu não sou alguns irmãos. Eu sou aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia me autoriza, eu vou fazer. Se não me autoriza, eu não vou fazer. Porque jamais eu quero maldição sobre minha vida. E está escrito: a maldição sem causa não virá. Antes, porque a provocaram. Quer ver mais? Apocalipse, para terminar. Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 ao 19, diz assim: se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da cidade santa que estão escritos nesse livro. Se alguém acrescentar glória a Deus, todas as pragas escritas nesse livro virão sobre ele. Todas, irmão. Imagine. Todas as pragas. Quer ver uma coisa? Eu fui curado de uma doença, que essa doença não sai de jeito nenhum. Sem querer eu descobri, de madrugada orando e lendo a Bíblia, eu descobri que essa doença só estava em mim ainda, porque eu estava em desobediência a uma passagem da Bíblia. E eu não sabia que eu estava em desobediência. E a gente não sabe, irmão. Fazia campanha e mais campanha e nada de sair. Ia na campanha das mulheres e homens mais poderosos usados na mão de Deus, nada. Mas o dia que eu me esbarrei com esse versículo e deixei essa prática de lado, que eu achava normal, e deixei de lado, aquela doença desapareceu. Mas que prática é essa, irmão? Prática do comer. Isso aí sou eu, irmão. Não. Eu sei que muita gente pode comer isso, mas em mim aconteceu isso. Glórias a Deus. A proibição aos filhos de Israel em comer carne de porco. Isso aconteceu comigo. Em outras pessoas, a pessoa come e não acontece nada, mas comigo estava acontecendo. Glórias a Deus. Quando eu deixei de comer tudo aquilo que elevava a carne de porco, aquela doença desapareceu. Que doença é essa, irmão? Furúnculo. E o interessante é que está escrito na Bíblia sobre o furúnculo. E aquilo ali me agoniava, irmão. Quando eu comia carne de porco, meu corpo embolotava de furúnculo. Eu falei: tem alguma coisa errada, não é possível, deve ser alguma coisa do meu corpo. Aí eu me esbarrei na Bíblia, que quando comia tais carne que era proibido, que Deus proibiu o povo de Israel pegar essas doenças, e o nome furúnculo está escrito lá também. Quando eu deixei de comer, há mais de 10 anos, nunca mais me deu furúnculo. Ah, irmão, mas eu como e não acontece nada. O mistério contigo é diferente. aleluia, Algumas pessoas glória a Deus, chamam de diferenciado, Deus quer separação total. aleluia, É diferente. E outro, isso aconteceu comigo. Eu não quero que você faça o que eu fiz. Eu estou aqui comigo, pode ser uma outra coisa diferente. Aí você ter que ler a Bíblia, procurar entender o que Deus quer, que você se aparte para não ocorrer dessas doenças. Glórias a Deus. Comigo desapareceu. Estou aí até o dia de hoje, andando, Deus fazendo a obra, e nada disso acontece. Mas essa doença é sobre mim. Mas por causa que eu me esbarrei com essa passagem. Agora, existe coisa na sua vida que você tem que procurar entender, pedir um discernimento a Deus. Senhor, por que essa doença não vai embora? Senhor, por que isso aqui o Senhor ainda não resolveu ainda? Por que o Senhor não operou desse jeito aleluia, ainda? Jesus. Porque Deus não trabalha naquilo que é obrigado. Você não pode glória fazer a Deus, coisa obrigado. aleluia, Mas voluntariamente. Quando eu identifiquei aquilo ali, sumiu. E no dia que eu dei um testemunho para um irmão, até num determinado lugar, a pessoa estava ouvindo. Tinha uma pessoa que estava passando a mesma situação. Aí praticou do mesmo jeito que eu pratiquei, a doença também desapareceu. E depois
testemunhar. Irmão, eu vi quando você testemunhou com o irmão da igreja. E eu fui praticar a mesma coisa que você praticou. Sumiu de mim também, que eu estava com essa doença direto. Sumiu, não me aparece mais. Eu falei, então continua, porque Deus deve ter um mistério. O mesmo contigo, que é o mesmo comigo. Glórias a Deus. Por isso que nós devemos identificar. Tem coisa, irmão, que é pessoal. Não adianta eu ir em cima da irmã, do irmão, até em cima de mim mesmo. Tem coisa que é pessoal, é você e Deus. Tem mistério que é você e Deus. Às vezes Deus permite a situação acontecer, muitas coisas acontecer para despertá-los, que tem coisa que é pessoal entre eu e Deus. Eu tenho que me lançar mais, buscar mais, sem obrigatoriedade de ninguém, sem ser por força nem por violência, mas como diz a palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim Deus vai operar e vai fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, irmão. Glórias a Deus. E o Senhor fez a obra em minha vida. E estamos aí até o dia de hoje, mais de 20 anos na igreja. Procuro sempre me apartar da aparência do mal. Não desprezo a ninguém, converso com todo mundo. Deus fez uma grande obra na minha família. Nesse meio período, meu pai, vendo tudo acontecer, chegou a se converter. Isso eu sei, porque me confidenciaram. Ele aceitou Jesus e no outro dia ele morreu. Graças a Deus. Graças a Deus que ele foi salvo. Porque se não fosse salvo, ia estar lá onde? Lá embaixo, queimando lá no inferno. Porque descanso, irmão, infelizmente eu vou ter que falar a verdade. Descanso é só para quem parte salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sei que na hora da cerimônia, no cemitério da vida, foi em paz, está descansando. Será? Se não for em Cristo Jesus, irmão, não vai descansar. Os dois ladrões da cruz. Senhor, lembra-te de mim quando eu entrar no teu reino. Enquanto o outro estava murmurando, estava se arrependendo. Na hora da morte, Deus pode salvar. Aí o que Jesus prometeu? Hoje mesmo. Aleluia. Ontem nem depois. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje. Glória a Deus. Aleluia. Agora, uma coisa que eu tenho para falar para todos vocês. Fechei a Bíblia, vou parar aqui agora. Persevere até o fim. Não é em vão. Se fosse em vão, eu seria o primeiro a falar aqui, ó, esse negócio de igreja furada. Sai fora disso. Não é em vão. Independente de como esteja a tua vida. Se você hoje está numa luta muito grande, você está numa bênção muito grande. Se você está com dinheiro sobrando, está faltando dinheiro. Se você está com a despensa cheia ou com a despensa vazia. Não é em vão. Os que estão na adversidade, passando prova, no tempo e na hora certa, Deus vai suprir todas as vossas necessidades. O teu adversário pode estar até Glória a Deus. pode estar até zombando. Aleluia. Mas amanhã ele vai ficar envergonhado ainda hoje mesmo, porque Deus vai nos dar vitória na adversidade. E como foi dito, Aleluia. a segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus há de operar, porque Deus não é filho Aleluia, do Deus. falar e não cumprir. Tudo que Deus falou a vosso respeito vai se cumprir. Assim como cumpriu na minha vida, vai cumprir em vossas vidas também. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.